E aí, meninos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre os transportes de membrana. Na aula anterior, a gente falou sobre a difusão simples e sobre o processo de osmose. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre difusão facilitada, bomba de sódio e potássio, endocitose e exocitose. Não se assustem com os nomes, a gente vai ver bem detalhado, certo? E vocês vão ver que não é tão difícil, certo? Primeira que a gente vai falar aqui é a difusão facilitada. A gente viu nas aulas anteriores que o processo de difusão a gente entende, né, como a passagem de soluto através da membrana de um meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Na difusão facilitada acontece a mesma coisa. Qual vai ser a diferença? Porque vai existir alguns agentes que vão facilitar a passagem de determinadas substâncias. Com o auxílio de proteínas, no caso o nome dessa proteína específica nós vamos chamar de permease, aminoácidos, íons, vitaminas e glicose conseguem atravessar a membrana plasmática. Observe esse desenho que eu coloquei para vocês aí na imagem. A gente tem os fosfolipídios aqui na bicamada e essa proteína que está atravessando a membrana aqui de um lado para o outro. Cada quadradinho desse que eu coloquei para vocês representa uma glicose. Onde é que ela está mais concentrada? No meio extracelular. Está vendo que no meio intracelular a gente tem apenas uma? Então, por difusão, essa glicose vai sair do meio extracelular para o meio intracelular. Mas qual é a diferença da difusão simples para essa difusão facilitada? Porque essa proteína aqui, ela vai facilitar, é através dela que essa glicose, ela vai conseguir atravessar essa membrana. Por isso que a gente chama esse processo de difusão facilitada. A bomba de sódio e potássio também é um outro processo, né, de passagem de membrana que vai ser utilizado, obviamente, pelo sódio e pelo potássio. O que é importante que vocês saibam aqui? Para essa bomba de sódio e potássio ela funcionar, é necessário que tenha quantidades diferentes de sódio e potássio no meio intra e no meio extracelular. O meio extracelular, ele vai ter uma concentração bem maior de sódio, né? Enquanto o meio intracelular, ele vai ter uma concentração maior de potássio. O que acontece? É necessário que essa diferença ela ocorra, porque se acontecer o processo de difusão aqui, vamos imaginar que aqui fora eu tenha uma quantidade aqui de sódio, né? E aqui dentro uma quantidade de potássio. Tá vendo que elas estão aqui em concentrações diferentes? Fora está mais concentrado, dentro está menos concentrado. O que deveria acontecer por difusão? Esse sódiozinho que está aqui fora, ele ia passar para onde está menos concentrado. Só que para que o nosso metabolismo, para que o metabolismo celular, ele atue de forma correta, eu preciso ter uma concentração maior de potássio dentro, né? E uma concentração de sódio maior fora dessa célula. Então é para isso que serve a bomba de sódio e potássio, para manter a diferença nessas concentrações. E que para que a célula consiga fazer esse processo, ela gasta muita energia. Essa energia ela acontece na forma de ATP, que a gente vai ver também um pouquinho mais adiante. Pelo fato da célula gastar muita energia para manter essas diferenças de concentração, a gente diz que esse transporte ele é ativo. Então, o que é essa bomba de sódio e potássio? É a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, eu preciso manter essa diferença de concentração para que o meu metabolismo ele funcione de forma correta, certo? Nós temos também um processo que é chamado de endocitose e exocitose. Coloquei aqui para vocês. Vamos lá. Esse nome endo significa dentro, né? E esse prefixo exo significa fora. Citose vem de célula. Então, são movimentos de entrada de substâncias na célula e movimentos de saída de substâncias da célula. A endocitose, ela pode ser subdividida. Eu tenho a endocitose do tipo fagocitose e eu tenho a endocitose do tipo pinocitose. Qual é a diferença?
Quando as substâncias elas entram na célula, elas podem ser classificadas. Isso pode acontecer por fagocitose ou por pinocitose. Qual é a diferença entre esses dois processos? É porque na fagocitose acontece a ingestão de partículas grandes, sólidas, e na pinocitose é a ingestão de moléculas grandes, só que dissolvidas em água. Observe esse desenho aqui que eu coloquei para vocês. Imagina aqui que a gente tem uma bactéria e que essa bactéria ela vai ser incorporada por essa célula. Se está acontecendo o movimento de entrada na célula, eu classifico como sendo uma endocitose. Só que essa endocitose, ela é classificada como fagocitose ou pinocitose. Ora, se essa partícula aqui, que é essa bactéria, ela é grande, ela está no estado sólido e ela entra na célula, a gente diz que ela entrou pelo processo de fagocitose. Quando essa bactéria ela entra na célula, ela é envolvida por uma película, por uma membrana, que nós vamos chamar de fagossomo, certo? Observe essa outra imagem aqui abaixo. Imagina que eu tenho partículas aqui e essas partículas elas são dissolvidas na água e essas partículas elas são incorporadas por essa célula. Esse processo é chamado de pinocitose. Quando essas partículas dissolvidas em água elas entram no meio intracelular, elas são envolvidas por uma membrana que são chamadas de pinossomos. Então lembra que esse movimento de entrada na célula nós vamos chamar de endocitose. Estão vendo essas estruturas aqui que eu tentei colocar para vocês? Elas se assemelham com falsos pés, né? Que nós chamamos de pseudópodes. São projeções do citoplasma para tentar incorporar, para tentar envolver, né, as partículas que estão no meio extracelular. Um exemplo mais prático, né? Para que a gente consiga entender como é que as células do nosso corpo fazem esse processo. Por exemplo, vamos imaginar que você se cortou lá com uma farpa, né? Você acabou se ferindo com uma farpa lá no seu dedo e você pode prestar atenção que aos poucos, em volta dessa farpa, aí se você não tira, ela vai formando uma secreção de pus. O que é aquele pus? São células de defesa. Quando essas células de defesa, elas chegam àquela superfície ali, eles estão detectando que tem uma estrutura e um organismo estranho. Né? Vamos supor que aquela farpa estivesse contaminada com algum patógeno, com alguma bactéria, com qualquer organismo que fosse causar mal para a nossa saúde. O que é que a célula de defesa faz? Ela incorpora esse patógeno invasor e destrói por um processo que é chamado de endocitose, certo? Já a exocitose, lembra que exo significa fora, citose vem de célula. São as secreções de partículas para fora da célula. E, gente, as células, elas fazem vários processos de eliminação de resíduos, né? Já que ela é um ser vivo, ela é um organismo vivo, ela faz a produção de várias substâncias e essas substâncias, elas precisam ser excretadas, ou seja, serem colocadas para fora das nossas células. Esse movimento de saída de substâncias das nossas células, a gente caracteriza por exocitose. Então, esses processos que nós acabamos de falar, né, são os processos de passagem de membrana. Eu espero que vocês tenham entendido. Um cheiro e até a próxima aula.